Deus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Que motivou essa palavra que eu vou trazer hoje foi eu estava conversando, estava dando estudo lá na igreja e eu estava falando sobre como o homem vê Deus, né? E a gente vê que o homem vê Deus diferente do que Deus é. E aí eu falei lá que o homem é o seguinte, o ser humano, né? O ser humano quer Deus, mas Deus longe, e quando precisar dele, quer que ele vá resolver os problemas. Né? Geralmente o ser humano é assim, todo mundo diz, você crê em Deus? Creio. Aí a pessoa diz, ama a Deus, amo. Mas aí vive como se Deus estivesse bem longe, mas quando entra em encrenca, a primeira coisa que faz é Deus me livre, Deus me ajude, me socorra. E na verdade não é essa forma de relação que Deus quer com a gente. Tem um verso na Bíblia, Gênesis 1:26, que Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas na verdade os homens estão mudando assim: façamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Então na verdade o homem está fazendo Deus conforme a imagem e semelhança dele. O homem quer um Deus, né, que ele cria na cabeça dele. Esses dias eu ouvi uma frase, na verdade já tinha ouvido, eu ouvi de novo uma frase, não sei quantos já ouviram, que alguém disse assim: Jesus foi tão divino que ele só poderia ser humano. Já ouvi essa frase 2 ou 3 vezes. Essa frase não entra em mim, entendeu? Eu acho estranho esse negócio. Vou repetir essa frase, a frase bonita, né, de se dizer. Mas para mim ela não bate legal. Jesus foi tão divino que ele só poderia ser humano. Que negócio é esse? Isso é dito por muita gente, estudiosos, teólogos, mas é estranho. Vou repetir: Jesus foi tão divino que ele só poderia ser humano. Para mim é algo que não está batendo ainda, né? Não está batendo. Jesus foi tão divino que ele só poderia ser humano. Um ser humano, nós seres humanos somos tão pequenininhos. Por melhor que a gente seja, né, a gente é pequenininho. Jesus se fez homem, mas ele realmente foi um homem perfeito. E não porque ele era divino, ele virou homem. Na verdade, o homem é que tem que imitar ele, não o contrário, né? Mas a gente vai estar então falando sobre essas questões aí. Eu estava vendo, não sei se já ouviu falar em Milton Nascimento. Nascimento é um cantor brasileiro, ele tem 82 anos hoje. E ele tem uma voz realmente especial. Eu dei um presente a ele. E às vezes, quando o Milton Nascimento cantava, as pessoas diziam bem assim: voz de Deus, voz de Deus. E teve uma ocasião que as pessoas disseram: voz de Deus. Aí Milton Nascimento dizia assim: não, voz de Deus não. Mas o povo dizia: voz de Deus, voz de Deus. É a turma lá no show que ele estava. E ele aí ficou na dele. É claro, o que é que ele estava querendo dizer? Quando dizia assim, voz de Deus, estava dizendo assim: que voz bonita, né? Voz divina. Você já viu alguém falar assim: você tem uma voz divina? Só que aí é muita coisa que é um pouco estranha, né? Voz divina, a voz de Deus não tem comparação com a voz de Deus. Então eu vou estar falando sobre como é que a gente vê Deus. Quando você fala a gente, é o ser humano, né? E como na verdade Deus é. Tem outra frase, tudo isso me motivou, né? Que essa eu gosto, diz assim: todo homem, já falei isso aqui, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Aí sim, né? Aí sim. Todo homem quer ser rei, ou seja, quer destaque. E todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Aí sim, você vê que Deus desceu, né? Para poder salvar a gente, se fazer homem como a gente. Eu quero ler com vocês aí Isaías. Na verdade tem muito texto aqui, eu vou escolher alguns, né, para não me demorar tanto.
Mas Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu quero ler um outro texto de Efésios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 6. Um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É esse nosso Deus. Certa vez, eu não vou ler, mas se você quiser depois ler em casa, em Atos 14, de 8 a 10, tinha uma mulher que saía atrás de Paulo e dizia assim: esse é o homem de Deus, né? Esse é o homem de Deus. Aí uma vez, duas vezes, e Paulo escutando aquilo ali, só que aquilo ali não estava soando muito bem na cabeça de Paulo. Aí Paulo, a mulher insistia, apontava: esse aí é o homem de Deus. Aí Paulo falou: Satanás, você, aí repreendeu, era um demônio. E aí a mulher, né, foi liberta. E as pessoas da cidade quiseram fazer de Paulo e Barnabé deuses. E eles disseram assim: os deuses desceram até nós, né? E aí Paulo disse: não, nós não somos deuses, nós somos homens. E eles: vocês são deuses, nós somos homens. E eles começaram a tentar sacrificar animal para Paulo e para Barnabé. E Paulo não aceitou. O que aconteceu? Ele levou uma surra, quase morre. Eles acharam que Paulo tinha morrido, jogou Paulo lá. Mas ele não aceitou ser chamado de Deus. Quando Cornélio, em Atos 10, né, tem uma visão de anjo, aí ele manda chamar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha e começa a adorar Pedro. Pedro: se levanta, que eu também sou homem. Quando você vê em Apocalipse 22, quando João tem uma revelação daquela linda, e aí um anjo se apresenta a ele, e ele vai adorar o anjo diz: se levante, que eu sou conservo seu, adore só a Deus. Então, irmãos, isso tudo é para mostrar, né, que nosso Deus é especial. E a gente não pode fazer um Deus conforme eu acho. Não é como eu acho, como ele é. Eu não posso criar um Deus à minha imagem, entendeu? Eu não posso criar um Deus conforme a minha cabeça, conforme que as pessoas dizem. Eu tenho que saber como ele é, quem ele é e servir a ele. Amém? Vocês conhecem o texto, né? Eu vou estar citando em Jonas, capítulo 1, versículo 5 e 6. Quando Jonas foge de Deus, ele vai para um navio, lembra? E aí ele entra no navio, depois ele vai no porão do navio. E quando ele está lá, tem uma grande tempestade que Deus mandou, né? Lembra dessa história? E aí o rapaz desce lá e diz: rapaz, você só quer dormir? Se levante e clame ao seu Deus, quem sabe ele vai ouvir a sua oração. Ou seja, Deus governando, né? Governando a natureza, o peixe que engoliu ele, ou seja, é Deus quem manda. E a mensagem de hoje é nessa linha que eu queria compartilhar com vocês. Algumas coisas, 4 coisas erradas, uma forma errada da gente ver Deus e a forma certa de ver. Né? Primeira coisa, que é uma visão do homem acerca de Deus. O homem gosta de um Deus, eu chamei aqui adaptável. O que é isso? Ou seja, um Deus que você faz ele do seu jeito, você faz a adaptação. Hoje eu quero um Deus bonzinho, amanhã eu quero um Deus irado, depois da manhã, não, Deus não é conforme o modelo que eu faço dele. A gente tem que aprender isso. Deus não é o modelo que eu faço de Deus. Eu tenho que saber como ele é. Deus não é um Deus adaptável. Ele diz: eu sou o que sou. Amém, irmãos? Amém. Eu sou o que sou. Em Tiago 17, ele diz assim: que Deus, em Deus não há sombra de variação. Ou seja, ele não muda. Malaquias 3,6, ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, vocês não são destruídos. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente
tem na cabeça da gente, a gente tem que mudar hoje. Não faça um Deus conforme a sua imagem. Entendeu? Não faça um Deus conforme a sua cabeça. Faça um Deus conforme Ele é. Amém. Então a gente tem que conhecer Ele para saber como Ele é. E não eu fazer um Deus da minha cabeça. E a gente sabe onde é que a gente conhece a Deus. A gente conhece a Deus na Bíblia. Amém? Conhece a Deus ouvindo a mensagem de Deus. E essa é a primeira coisa errada na cabeça do homem. É um Deus que você faz do seu jeito. Você arruma a Deus do jeito que você quer. Não funciona, irmão. Não funciona. Deus, ele não é um Deus que adaptado, né? Que você vai e faz do seu jeito. E o nosso Deus, na verdade, né? Aí a forma correta da gente pensar sobre Deus. Nosso Deus é um Deus que não muda. Ele é imutável. Ou seja, ele não muda, irmão. Deus não precisa ficar melhor do que o que ele é. Porque ele já é bom, ele já é perfeito. Amém? Então ele não precisa de mudanças. Deus é o que ele é o Deus imutável. Isso quer dizer, essa palavra quer dizer que não muda. Deus não muda. Então ele não vai fazer, ele não vai aceitar que eu faça uma imagem dele. Por isso que ele não gosta de imagem. Ele não quer que você faça uma imagem dele, nem que seja uma imagem mental, entendeu? Ele não quer que você faça uma imagem mental dele. Por que é que Deus, ninguém nunca viu Deus? Né? Ninguém nunca viu Deus. Ele morreu. Porque ele não quer que a gente tenha uma imagem mental de Deus. Ele quer que a gente entenda o que ele é pela Bíblia. Amém. Não eu criar uma imagem mental de Deus. Às vezes acontece da gente chegar por exemplo, isso acontece. Você tem um pai, né? Aí você teve um pai ruim. Aí você projeta em Deus um pai ruim. Por que você teve um pai ruim? Não tem nada a ver. Eu sei que o ser humano é assim. Então quer dizer que a gente tem umas coisas que estão agarradas na gente, mas que atrapalham a nossa visão de Deus. Deus quer que a gente tenha a visão certa acerca dele. E ele veio se revelando para isso. Jesus falou: se alguém quiser me seguir, que me siga. Ou seja, é você, sou eu que tem que ir atrás dele. Sou eu, é você que tem que querer conhecer ele, irmãos. Porque a mensagem vai nesse tom aí. Entende? Às vezes, eu não quero pegar pesado não, mas às vezes parece que Deus tem que se ajeitar do meu jeito. E às vezes a gente chega dizendo: olha Deus, se o Senhor não fizer assim, eu não vou querer mais em ti. Quando foi que Deus fez algo assim? Não, Deus, o Senhor tem que ser desse jeito que eu quero. Entendeu? Você tem que me ouvir desse jeito. Não funciona, irmão. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque Deus não é menino. E Deus não vai ficar sensibilizado por você ficar dizendo que ele tem que ser do seu jeito. Deus não é do seu jeito, nem é do meu. Deus é do jeito que ele é. Glória. Amém. Se ele diz: eu sou o que sou. Amém. Está entendendo? Isso é interessante para a gente pensar hoje. Então, o homem gosta de um Deus, né, que ele mesmo arruma. Na Índia mesmo tem milhões de deuses. É um Deus que tem Deus rato, Deus boi, Deus não sei o quê. É Deus que não acaba mais. Porque o homem fica atrás de um Deus para se conforme a imagem que ele cria. E nós não. Nosso Deus é um Deus diferente. Amém. Né? Ele é, e ponto final. Segunda coisa que é um erro da gente pensar sobre Deus, tem a ver com essa, é que a gente gosta de um Deus, eu vou dizer a palavra, né, eu vou explicar. Um Deus explicável. O que isso quer dizer, pastor? Ou seja, um Deus que eu consiga explicar ele. Se Deus fosse um Deus que você conseguisse explicar ele não seria Deus, seria igual a você ou a mim.
Deus explicável. Aí eu coloquei aqui só como exemplo. Por exemplo, que nó foi aquele na vida de José do Egito? Que nó foi aquele, né? Que nó foi aquele que Deus deixou acontecer. Deus deixa os irmãos para com o ciúme dele, vende ele, os caras querem matar ele, não mata, ele vai preso, e justamente ele vai para lá para o Egito. No Egito tem aquela grande fome e tal. Como é que você explica um negócio desse? Tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. E não vá buscar explicação não, porque você não vai achar. Deus é muito mais do que você possa pensar, imaginar. E a gente tem que botar isso no coração, na cabeça. Meu Deus é muito mais. Se você conseguisse encaixar Deus em uma, vou falar agora como teólogo, né? Dentro de uma teologia, né? Os estudiosos aí, ou sei lá, da Bíblia, você dissesse assim: eu já conheço Deus o suficiente. Você não conhecia nem 10%. Que Deus é mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você conhece a Ele, quando você pensa, eu já sei quem é Ele vem se revelar outra coisa maior ainda. E a gente bota isso na cabeça, e não queira um Deus que vai explicar tudo para você não. Ou que você vai entender tudo, porque a gente não vai entender tudo. A gente vai estar sempre buscando atrás dele. Ele é assim um Deus de revelação. Tem um texto aqui que eu quero ler, Isaías 40, versículo 12. E diz assim. No final eu vou dizer como é que a gente tem que se comportar no meio de Deus. Isaías 40, 12. Diz assim. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida em medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem Deus tomou conselho para que lhe desse entendimento? E mais tanta coisa para te adiantar. Então o homem gosta de um Deus, né? Que você explica, 2 mais 2 é 4. Aí Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, né? Eu gosto disso aí. 5 pães mais 2 peixinhos, são 5 pães, né? Mais 2, 7. Seria 7 coisas, 7 unidades, né? Aí Deus chega e faz 5 mil homens, fora mulher e criança, comer. Explica um negócio desse. Quando Deus se encaixar nas nossas caixinhas, Deus deixa de ser Deus. Verdade. Então bota isso na cabeça, você não vai nunca, nem eu, nem ninguém, nem os homens todos, nem os homens sabidos dessa terra, nem os estudiosos, não vai pegar Deus e vai encaixar não. Esse é um problema, às vezes, até dos crentes, é que a gente quer encaixar Deus. Deus só faz assim. E às vezes Ele faz de outro jeito, sem contrariar Ele mesmo, nem a palavra dEle. Tem caminhos, né? Que Deus tem, os caminhos de Deus são diferentes às vezes. A Bíblia diz que Ele faz o caminho dele no meio de uma tempestade. Sabia que Deus até gosta disso. Eu gosto de dizer isso porque eu gosto de Deus assim. Eu gosto de Deus porque Deus gosta de coisa bem difícil. Deus gosta de coisa bem difícil, não está muito difícil. Quando ninguém dá jeito, aí Deus gosta. Ele diz, aí que é meu, agora que chegou no meu lugar. Porque quando o médico dá jeito, quando o homem dá jeito, quando a ciência dá jeito, deu jeito. Mas quando não tem mais jeito, aí Deus diz, agora eu chego junto. Então, essa segunda coisa é que o homem quer um Deus, né? Um Deus explicável, né? Um Deus que você vai dizer tudo sobre Ele. O que a gente sabe dele é muito pouco diante do que Ele é. Amém? Amém. Deus é objetivo, né? Outra coisa que o homem vê Deus e é errado, né? O homem gosta de um Deus, por isso não é o Deus da Bíblia, um Deus que não tem, eu vou dizer e vou explicar, não tem critérios, um Deus que não tem regra, um Deus que não tem
normas. O homem gosta ou não gosta? Quando Deus diz não para o homem fica logo chateado. Todo ser humano. Não é não? Deus fala você não, né? E Deus vai dizer, Deus, por que não? Aí eu digo, por isso. Não. A Bíblia, lá em Deuteronômio 9:4, tem um texto interessante, né? Eu falei, mas Deus fala com o povo de Israel. Olha, Deus fala com o povo de Israel. Aí Deus diz bem assim: vocês vão ficar nessa terra, mas vocês não digam que você vai ficar nessa terra porque você é fiel. Mas quando a maldade do povo encher, aí eu vou expulsar eles e volto você. Amém? Para que eu quero dizer com isso? Deus não tirou o povo de Canaã antes da maldade dele chegar no limite. Ou seja, Deus não faz nada errado. Deus não vai inocentar o culpado. Deus vai perdoar o culpado, mas inocentar o culpado não. Ou então ele inocente é Cristo, né? Como a gente crê nisso, em Cristo, meus pecados são perdoados. Mas ele não vai, irmão, justificar o erro de São ninguém. É algo que a gente tem que pensar. Deus não vai justificar o erro de ninguém. Lá na igreja, eu costumo dizer que às vezes a gente chega para Deus. Tenha cuidado com algumas coisas que você diz para Deus. Você chega para Deus e diz: olha, Deus, faça justiça a mim, faça justiça. Eu já falei isso porque isso é sério para caramba, irmão. Tenha cuidado quando você pede para Deus fazer justiça. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer justiça mesmo. Ele não vai favorecer você só porque você é filho dele, não. Ele vai fazer justiça. Se você estiver errado, Deus não vai passar a mão e você vai dizer: mas ela é meu filho, ele é meu filho. Então ele erra, Deus castiga os caras lá. Digamos, eu sou crente, só não é crente, eu faço coisa errada, aí porque eu sou filho de Deus, Deus vai me fazer bem e alguma parte de Israel vai não tratar? Não. Deus é justo. Deus não faz nada sem organização, sem critérios. E a gente tem que pensar nisso hoje. Deus então é Deus de princípios, Deus de critérios. Amém, amados? Amém. E Deus vai ser sempre assim, Deus tem critério. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a Ele mesmo. Aleluia. Deus não pode negar a Ele mesmo. Ele não pode desdizer, entendeu? Alguns acreditam que essa questão de Deus, que eu penso assim também, que essa questão de Deus e Satanás não tem nada a ver com poder. Satanás é nada, né? A guerra que Satanás tenta travar com Deus é guerra moral, entendeu? O que é que quer dizer isso? Ou seja, Satanás fica fazendo de tudo para Deus deixar de ser um Deus justo. Porque se ele conseguir abalar, tem um texto que diz assim: a base do trono de Deus é justiça e juízo, e ao redor do trono dele é misericórdia e graça. Mas a base do trono de Deus é justiça e juízo. Se tirar a justiça e juízo de Deus, o trono de Deus se desmonta. E Satanás é doido para fazer com que Deus faça coisa injusta. E Deus não vai fazer. Ele não vai fazer coisa injusta. Foi por isso que Jesus teve que vir morrer, porque Deus tinha que castigar, teria que vingar a justiça dele em alguém. Nenhum homem foi justo. Jesus veio, né? Um homem justo, perfeito, e Deus então castiga ele no lugar da gente. Quando no início, né, Adão e Eva despecam, qual foi a ideia? A justiça de Deus disse: temos que castigá-los. Por quê? Porque eles erraram. Eles estão passivos de ser punidos. Temos que castigar eles. O amor de Deus: não, temos que salvá-lo. E agora? Temos que castigar e temos que salvar. Temos que castigar e temos que salvar.
Aí ele mesmo disse: eu então vou encarnar, vou para a terra, vou virar um homem, não vou fazer nada errado, e o Senhor então, assim, é aquela historinha de Abraão e Caim, desculpe, Abraão e Isaac. Abraão e Isaac. Cadê o cordeiro? Deus vai preparar o cordeiro. Então, a ideia aqui é: nosso Deus é um Deus que usa de princípios, de critérios humanos. E as pessoas não querem Deus porque querem Deus conforme a cabeça delas. Eu quero um Deus que aceite tudo o que eu quero. Não é o Deus bíblico. Não é. Porque Deus não vai aceitar tudo de seu ninguém. Seu ninguém. Ele tem caminhos que são muito maiores que o nosso, né? Eu vou dar um exemplo para a gente ir para o quarto ponto. Quando Sansão nasce, né? Ele nasce como um presente de Deus, né? E ele era um separado, nazireu. A Bíblia diz que era nazireu. Nazireu era um homem que era separado para Deus. Ele não cortava o cabelo, podia tomar vinho, tal, um bocado de coisa. Sansão, ele nasce e ele faz justamente tudo errado, né? Tudo errado. E Deus tinha uma promessa de libertar o povo dele através de Sansão. E agora, o que Deus vai fazer? Sansão foi punido pelos seus erros. E na sua morte, ele livrou o povo de Israel. Ou seja, Deus não disse: não, meu Sansãozinho, né, eu quero um negócio com ele, então eu vou deixar ele fazer o que quiser, ninguém vai tocar nele. Não, Deus deu corda a ele e ele foi, né, e se deu mal na vida e Deus usou, fez o plano dele que Deus queria. O que é que eu quero dizer com isso? Ó, Deus vai cumprir o que Ele tem na minha vida e na sua vida, só que Deus não vai ser um parceiro meu para aceitar tudo o que eu faço de errado. Dá para entender? Então, nosso Deus é um Deus de princípios. O homem, o ser humano, quer um Deus do jeito dele. É por isso que muita gente não quer ser Deus, não quer ser cristão. Aí, venha como está, né? Mas quando você vem, Deus vai dizer: agora vamos tratar, vamos resolver. É nessa hora que muita gente sai da igreja. Sai da igreja porque Deus começa a dizer: filho, isso aqui não é correto. Filha, isso aqui não é certo. Você precisa mudar isso. Eu vou te ajudar. Vou levantar pessoas para te ajudar, né? Porque aí são os irmãos, um ajuda o outro. Aí você diz: não, Deus, isso não quero seu voto. Mas então não tem como. Não tem como. Então, qual é a cabeça dos homens, no geral? É um Deus, como eu falei, né? Sem critérios, sem princípios. E Deus é um Deus de princípios. Deus, ele nunca vai se contradizer, entendeu? Ele nunca vai dizer uma coisa diferente do que ele disse antes. Nunca. Nunca. Ele pode não entender, mas ele se contradizer, nunca. Deus não. Por isso que nosso Deus não é conforme a minha imagem. É eu que sou conforme a imagem dele. Eu que quero chegar lá, né? E olha que eu estou longe. Mas eu não posso chegar e dizer: não, Deus é assim e tal, e botar dentro da caixinha. E querer ele do jeito que eu quiser. Quarta coisa, né? Que é a forma dos homens ver Deus. O homem gosta de um Deus descartável. E o que é isso, pastor? Aí está vivendo um mundo de descartável, né? Você usa e joga fora. Hoje tem gente que nem compra mais prato, porque agora tem aqueles pratos de plástico, porque compra e joga fora. Tudo assim, joga fora, joga fora. E tem gente que acha que pode fazer isso com Deus, descartar Deus, dizer: olha Deus, eu não gostei não do que o Senhor fez, eu não gostei do que o Senhor deixou, sabe uma coisa? Eu não quero mais o Senhor. Ai, que coisa errada, né? Que incoerência é essa, irmão? Quem é que vai perder? Você ou é Deus que vai perder? Se eu disser hoje aqui, acabar a mensagem, pensar após, irmãos, desistir de ser crente, não quero ser pastor, agora vou fazer o que me der na cabeça. Quem está ganhando? Quem está perdendo? Eu estou perdendo. Eu não sou, desculpa a palavra, burro. Eu vou dizer: vou nada, vou ficar com Deus, porque Deus aqui é o meu tudo. A gente tem que começar a cabeça. Então você não pode, nem eu, descartar Deus. Deus não
descartável que você diz, hoje eu quero, amanhã não. Ah, hoje eu quero, amanhã não. Você não pode pensar assim. Você não pode pensar assim. Porque Ele não é um Deus descartável. Eu vou ler aqui um texto, está em Atos 17, 28. E aqui eu não estou falando que Deus é aplicativo, é sério. Não é isso que eu estou falando, não tem nada a ver com isso. Deus não se relaciona, que Deus não entende a gente, tem nada a ver com isso. Certo? Não é? Deus é um Deus muito acessível. Não. Atos 17, versículo 28. Diz assim a palavra. Porque nele, eu gosto desse texto, porque nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos profetas disseram, pois somos também de sua geração. Porque nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, queridos, se você deixar o eu de existir, algumas pessoas vão sofrer, né? A família sofre, mas a vida continua. Se Deus, Ele deixasse de ser quem Ele é, acabava tudo. O mundo se derrubava, Deus se destruía. Então, Deus, Ele é um Deus não descartável, mas um Deus eterno, completo. É um Deus completo. É um Deus que tem tudo. Todo mundo recebe dele. Os animais comem porque Ele deixa. A Bíblia diz que todos recebem de Deus. Todos recebem de Deus. Todos. Não é um ou dois. Todos recebem de Deus. Porque a gente só inspira porque Ele deixa. A gente só anda porque Ele deixa. Você pode pensar, não, é porque eu quero. Não é. Se Deus quiser assim, né? Ele disser bem assim, eu vou puxar o ar de Vanilson. Puxar o Vanilson não pode fazer nada. E nem médico, nem ninguém. Então, nosso Deus não é um Deus descartável. Ele é um Deus eterno. Então, qual é a visão do homem, do ser humano? E é às vezes dos crentes. Vou repetir só, né? Que Deus é um Deus adaptável. Você faz do seu jeito. Na verdade, nosso Deus, eu estou falando aqui, é um Deus imutável. Deus é uma massinha de modelar, né? Que você fala, vou fazer dessa massa de modelar esse negócio, amanhã vou fazer. Não pode. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Não adianta a gente fazer nada para Deus deixar de ser Deus. Ele não vai mudar, entendeu? Independente de quem quer que seja, irmão. Não muda. Às vezes, por exemplo, tem algumas coisas assim que a gente ouve e fala, né? Por exemplo, Deus é o predileto de Deus, e tal. Deus não é. Deus não tem. O único para mim, o único filho predileto de Deus, sabe quem foi? Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros, tudo igual. Agora, a gente sabe que tem os filhos íntimos. Quem são os filhos íntimos? São os filhos que vão buscar Ele, são os filhos que querem entender Ele. Mas o único filho predileto de Deus foi Jesus Cristo, meu filho amado, que eu me agrego. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tenho que entender isso, até para eu aprender a amar mais a Jesus, amar minha vida cristã, querer entender Ele. E o próprio Cristo falou várias vezes: se você quer conhecer a Deus, conheça a mim. Não é verdade? Então, nosso Deus não é um Deus que você arruma do seu jeito, adaptado, um Deus imutável. Nosso Deus não é um Deus explicável. Você não vai conseguir explicar Deus. Por exemplo, se eu perguntasse a você quem é Deus para você, você ia ter uma visão, né? Muito pouca. Aí a gente ia juntar a gente todinho aqui e ainda não estava quem Deus é. E se juntasse os, sei lá quantos bilhões de homens na Terra, mais de 7 bilhões parece, todos eles dissessem quem é Deus, ainda não
ainda não ia chegar aos pés do que Deus é. Não ia. Lá no céu, uma das coisas que vai ter lá no céu é a gente conhecer a Deus um pouco mais. Aleluia. E a gente vai levar uma eternidade toda para conhecer Ele. Eu estou querendo dizer, nós somos muito pequenininhos diante do grande Deus que Ele é. Amém. E a gente tem que parar de achar que a gente é grande. Grande é o Senhor. Amém. Grande é Deus, não sou eu nem você não. Grande é Deus. Grande não são os poderosos da terra, não são os políticos da terra, não são um grande, não sou eu não. Grande é Deus, só tem um grande. É Ele que é o grande. Aleluia. Então, o nosso Deus é um Deus, a gente chama de transcendente, ou seja, Ele ultrapassa isso. É um Deus. Tem uma música, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui, que diz até uma música que ninguém explica Deus, né? Água da fonte fica antes que o água não A música é interessante, ela. Ele já era Deus e revelou ao seu. Crente ao ateu, ninguém explica. Agora repara, agora deixa eu fazer só uma colocação. Apesar da gente não explicar Deus, e não vamos explicar Ele totalmente nunca, mas Deus não deixou de deixar umas pistazinhas para a gente, certo? Dá para entender isso? Amém. E qual é a pista de Deus? Qual é digamos assim, o modelo de Deus? É Jesus Cristo. Se eu quiser entender um pouco Deus, eu tenho que entender Jesus. Aí eu entendo um pouco de Deus, porque Ele é muito mais. Mas na verdade, ninguém vai explicar Deus, nem crente, nem ateu, nem macumbeiro, nem católico, ninguém vai explicar Deus, porque Ele não é um Deus que você bota dentro de um quadradinho, entendeu? Ele é mais e mais e mais e mais. Aleluia. Então, outra coisa que eu falei, né? Já estamos encerrando. Deus não é um Deus sem critério, né? Ele é um Deus de princípios. Guarda isso. Pelo amor de Deus, não fique fazendo coisas e achando que Deus vai passar a mão na sua cabeça, não. Não fique achando isso, não. A misericórdia do Senhor realmente triunfa sobre o juízo. Né? Então, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Mas a gente não pode ficar passando, achando que Deus vai fazer Deus fazer vista grossas às nossas coisas. Pelo amor de Deus, por você mesmo, não pense que Deus vai fazer vista grossa ao que você faz que fere a Ele. Ele não faz vista grossa. Deus não vai fechar os olhos e nem tapar os ouvidos ao que você. Depois a gente conversa, tá bom? Depois a gente conversa. Ok? Depois a gente conversa. Então aí a gente tem que pensar isso. Ok? Tem que pensar isso. E eu falei que Deus ele não é um Deus descartável, né? Ele é um Deus eterno. Deus é um Deus eterno, não é descartável. Eu não posso dizer eu não quero mais. Não tem isso, eu não quero mais Deus. Eu não quero mais Deus. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu queria encerrar com essas 4 coisas que eu queria dizer para os irmãos. Primeira coisa, o homem, o ser humano, é que precisa se adaptar a Deus. Sou eu que tenho que me adaptar a Ele, não é Ele a mim. Não é Deus que tem que ficar do meu jeito, sou eu que tenho que ficar do jeito que Ele quer. Não é Deus que vai. E Jesus Cristo veio para justamente ensinar a gente como é que faz isso. Então, você precisa e eu se adaptar a Deus. Eu é que tenho que me adaptar a Deus. Certo? Segunda coisa, sou eu que preciso receber de Deus. Em nome de Jesus, cala-se. Em nome de Jesus, cala-se. Depois a gente conversa. Então, olha, eu preciso receber de Deus. Amém. Não, é eu que preciso receber de Deus. Amém? Sou eu que preciso receber de Deus. Eu preciso
receber de Deus. Amém? Amém. Não é Deus que tem que ficar me explicando as coisas. Sou eu que preciso receber Deus. Terceira coisa, eu preciso viver nos princípios de Deus. E não eu dizer que Deus faz mudar as coisas por causa de mim. E quarto, eu preciso depender de Deus. Tudo é preciso, irmão. É o homem que precisa de Deus, não é Deus que precisa do homem. Então, não é o homem, né? Deus é o homem que precisa de Deus, e não Deus que precisa do homem. Amém. Amém. Se Deus quisesse, ele acabava com todo mundo. Né? Ele até, em uma conversa com Moisés, ele disse uma coisa parecida: Moisés, eu vou acabar com todo mundo, com o povo todinho, vou fazer um novo povo a partir de você. Moisés, não, Deus, não faça isso não. Né? Não faça isso não, Deus. Levante, Deus, né? Perdoe o seu povo e vamos de novo. Então, amados, somos nós que precisamos de Deus. Amém? Somos nós que precisamos de Deus. Eu queria que a gente saísse com essa mensagem: sou eu que preciso dele. Eu que preciso dele. Eu preciso de Deus mais que tudo nessa vida. Mais que tudo nessa vida eu preciso de Deus. E a gente tem que pensar até mais do que comida, bebida. Nós precisamos de Deus mais do que Ele precisa da gente. Amém? Amém? Amém. Glória a Eu Deus. queria que você ficasse em pé para nós orarmos, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não façam Deus, né? Essa é a mensagem de hoje. Não façam Deus conforme a sua imagem. Procure saber qual é a imagem dele. E Jesus é a imagem de Deus na terra. Aleluia. Se você quer acertar, é só olhar para Cristo. Amém. Né? Quer acertar a sua vida, é só olhar para Jesus. Só olhar para Cristo. E seguir Ele, seguir os comandos dele, os ensinamentos dele. Tentar viver como Ele viveu. Pronto, está tudo certo. Está certo, irmão. Se a gente olhar para Cristo. Eu queria que você hoje dissesse a Deus: Deus, eu quero te agradecer por causa de Jesus. Quero te agradecer porque Jesus veio mostrar um pouco de como o Senhor é e de como agradar ao Senhor. Amém? Você quer agradar a Deus?